Hello folks, my name is Matt Pennell, mas você já deve saber disso. E eu vou falar para você sobre uma coisa muito importante, principalmente para vocês que, claro, amam perguntar as coisas para as pessoas e claro, que é do, you, does. Você em si já deve perguntar e fala saber que do significa fazer, certo? Fazer. Mas você sabia que se colocar o do, ele vai auxiliar o verbo para você colocar em uma frase, ou nesse caso uma interrogação, algo para uma pessoa? Se você não entender, eu vou te dar um exemplo para você ter uma ideia melhor sobre isso, claro. Então eu vou te dar um exemplo, por exemplo, para o meu amigo. Do you like chocolate? Do you like chocolate? Você percebe? Se eu tirasse o do, galera, ele falaria assim, you like chocolate? E estaria totalmente errado. O do em si é para indicar o que, galera? É para indicar para a pessoa em si, que é uma pergunta falando sobre se ela gosta de chocolate. É para auxiliar o verbo. E é muito importante isso. Quando você quer perguntar para uma pessoa, exemplo, do you like, do you have, quer ter, do you want, quer querer, do you want some drinks? Você quer alguns drinks? Então é sempre com do. Mas aí que está, galera. Não é só o do que a gente vai utilizar. Em inglês, se você já viu o verbo to be, o vídeo anterior, você deve saber também que o que acontece, que é uma coisa interessante que a gente tem que analisar, é o seguinte. Temos, concorda comigo, o are e também temos o is, concorda comigo? A mesma coisa com o do e o does. A gente vai ter o quê? A gente vai ter o do aqui e vamos ter o does aqui, galera. O que eu faço para as pessoas lembrarem? O is tem um S? Ah, Matt, tem um S sim. Nossa. E o does tem um S? Ah, o E também tem. Então um vai combinar com o outro. Aqui não tem nenhum S, então vai combinar com esse aqui. Então o exemplo, vou te dar um exemplo para o do e o does para você entender isso. Muito simples. Bora nessa. Do you like... vamos supor, se você gosta de bacon. Adoro bacon. Nesse caso, isso aqui, ó. Do you like bacon? Né? Você percebe que é o you. Por que é you? Lembra o verbo to be? He is. She is. It is. O are é tudo o restante que não seja isso aqui. Então, o you tem esse caso... Encaixa aqui ou ele encaixa aqui? Ele encaixa aqui. Então você vai utilizar o quê? O do. Bem simples. E agora, o does. Does. Então, o does você pode utilizar he, she, it. Does she like bacon? Que nesse caso a gente não fala bacon em inglês. Bacon. A gente fala bacon. Bacon. Certo? É a mesma coisa. Mas você percebe o quê? Aqui tem um S, aqui não tem um ES. E ó, o sujeito é diferente, mas é a mesma pergunta. Então a dica é simples, resumindo tudo para você. O do e o does, simplesmente falando, se só tiver ele, uma afirmação é fazer, do. Mas quando é pergunta, é para ele auxiliar o verbo, que nesse caso é like, é want, o que seja, ter, querer, correr, enfim, tanto faz. E ele vai auxiliar. E quando você vai utilizar o do e o does? O does você utiliza como verbo to be, com he, she, it. E você utiliza o do com are, que é I, we, they e, claro, you. É bem simples, galera. Então, essa é a minha dica para você. Você vai utilizar muito isso em inglês. Com muita disciplina, você vai falar inglês, like me, e como milhões de pessoas ao redor do mundo. Então, essa é a minha dica. Então, não esquece, galera, de ver o link aqui embaixo. My name is Matt Pennell. E te vejo no próximo vídeo, guys. Bye, bye.